eles estão neste momento no pior cenário desde a grande crise hídrica que nós tivemos em 2015. E é sobre isso que nós vamos conversar agora com o Tiago Mesquita Nunes, que é diretor-presidente da Arcesp e que está por dentro desse plano de ação que foi anunciado pelo governo de São Paulo em relação à crise hídrica e às medidas que talvez precisem ser tomadas a partir de agora. Tudo bem com o senhor? Bom dia, seja bem-vindo aqui à Rádio Bandeirantes. Bom dia, Vitor. Bom dia, Danilo. Bom dia aos ouvintes. Bom dia. Bom, queria então começar perguntando ao senhor em relação a esse plano de ação em específico. Algumas coisas já estão previstas, mas nem todas já estão acontecendo. Foram criadas faixas de restrições que não servem só para esse momento, né, mas para o futuro também. Isso. O nosso objetivo com essa medida que foi anunciada na sexta-feira foi dar transparência e previsibilidade para a população, colocar à disposição da população uma ferramenta para que possam acompanhar de que forma que o governo toma as suas decisões com relação às restrições operacionais que tenha que fazer no sistema. Nós não fazemos uma análise exclusivamente do nível pontual dos reservatórios na data de hoje. O nosso olhar é sempre de longo prazo, nós temos metas olhando o final do período seco do próximo ano, e a partir disso nós tomamos as decisões quanto a aumentar ou diminuir as restrições. Isso vem sendo feito historicamente pelo governo, nunca foi uma análise pontual do nível de abastecimento do dia, e o que nós fizemos, na verdade, foi organizar isso em faixas de atuação, em uma ferramenta que está disponível no site da Arcesp, no site da SP-Agros, para que a população possa ver e compreender de que forma que essas decisões são tomadas, para ter previsibilidade, para saber quais são os próximos passos. Tiago, por gentileza, bom dia. Aqui é o Danilo Gobato, obrigado pela atenção mais uma vez com a Bandeirantes. Foram criadas 7 faixas, né, de operação da distribuição da água, que vai da primeira, faixa 1, abaixo de 43%, e a faixa 7, o nível 0, e aí uma medida drástica, já ouvi o senhor dizendo em outras entrevistas, que essa é uma medida extrema, que seria mesmo a implantação do rodízio no abastecimento com alternância diária, né, entre as áreas que terão água e as que não terão. Por gentileza, estamos em qual faixa? E a nível 7, a faixa 7, que é o nível 0, que é essa extrema, então é uma possibilidade também, de acordo aí com o balanço e com a análise de vocês, não? Bom, eu acho que tem alguns esclarecimentos que eu preciso fazer aqui para deixar bem claro como funciona essa ferramenta. Nós estamos hoje na faixa 3, que é uma faixa que corresponde à diretriz de redução de pressão noturna por 10 horas. Esse sistema ele é desenvolvido para atender a qualquer circunstância. Então, o fato dele ter 7 faixas e a última faixa corresponder a um rodízio, não significa que tenhamos qualquer projeção de que isso vá ser necessário neste ano, em qualquer ano que consigamos projetar agora. Ele é um nível possível, cogitável, dentro de níveis de atuação, mas nós estamos trabalhando para melhorar essa situação o mais rápido possível. Nós temos a perspectiva de não ser necessária maiores restrições, a depender do regime de chuvas. Então, embora haja essa previsão da implantação de rodízio, caso chegue na faixa 7, isso quero tranquilizar e dizer que não significa que tenha nenhuma projeção de que vai acontecer isso. E para explicar como esse sistema funciona, essas faixas elas não são divididas em níveis estanques. Então, hoje, a faixa 3 corresponde a uma variação entre 25,7 e 31,7. Mas isso é na data de hoje. A cada dia esses números mudam. Por isso que é muito importante acompanhar a curva. Nossa ferramenta que nós disponibilizamos no site dá para ver exatamente essa curva. E por que eu digo isso? Uma coisa é eu estar como estou hoje, em 27,9, no final do período de outubro, que é o início do período de chuva. Então, nós temos a perspectiva de que agora o nível vai subir. Se eu tiver com esse mesmo patamar de 27,9 no final do período de chuvas, em outubro, eu estou numa situação muito mais crítica.
e, portanto, estou necessariamente numa faixa muito mais baixa. Então, essas faixas, os patamares de incidência de cada faixa, eles variam ao longo do ano. É uma curva que acompanha, que nós já projetamos que os reservatórios vão variar mesmo. E na época de chuva ele fica um pouco mais cheio, e na época de seca ele fica um pouco mais vazio. A situação atual, então, pelo que o senhor está dizendo, não preocupa tanto mais, porque tudo indica que teremos agora o início do período de chuvas, apesar de que a gente não está podendo confiar tanto assim nesses períodos ultimamente, né? Tivemos um terceiro ano consecutivo com chuvas muito abaixo da média. Não, a situação ela merece atenção. Nós temos trabalhado para aumentar o máximo possível a disponibilidade de água nos reservatórios, operando toda a infraestrutura que foi construída depois da crise hídrica de 2014 e 2015. Então, são diversas estruturas de bombeamento de água para o sistema que não existiam naquela época e hoje existem, estão em operação em sua plena capacidade. E também temos pedido muito para a população contribuir com a redução do consumo, com o consumo consciente. Então, é necessário uma atenção. Nós estamos com um regime operacional restritivo, o que mostra que não é uma situação de normalidade, não é uma situação de absoluta tranquilidade, mas com todas essas medidas que nós estamos adotando, com a contribuição da população com a redução do consumo, nós temos a expectativa de conseguir, o mais rapidamente possível, melhorar essas restrições, reduzir o período de redução de pressão de água e voltar ao regime de normalidade. Nós dependemos de chuvas e nós dependemos de contribuição da população. Na medida em que as chuvas eventualmente não aconteçam como esperado, ou que a redução do consumo não aconteça, que a população não se conscientize, pode ser que caiamos aí para uma faixa mais baixa e precisemos ampliar as restrições. O que for necessário fazer para preservar os reservatórios, para preservar a segurança hídrica da população, nós vamos fazer. Tiago, acho que é importante a gente falar, a gente está conversando aqui na Rádio Bandeirantes ao vivo com o Tiago Mesquita Nunes, diretor-presidente da ARCESP. É importante a gente falar também sobre a prioridade de abastecimento, né? Porque quando algumas das faixas de restrição estiverem em vigor, alguns locais terão fornecimento garantido, e isso a gente fala aí de hospitais, de abrigos, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, entre outros pontos, né? E existe ali serviços essenciais e domicílios em situação de vulnerabilidade, não, Tiago? Sim, nós temos a preocupação com esses dois lados, esses dois aspectos. Pelo lado dos serviços essenciais, especialmente quando se caminhar eventualmente uma crise muito grande para uma situação de rodízio, são necessárias algumas obras, algumas interligações temporárias para que esses serviços essenciais não sofram com o desabastecimento, né? Eles não podem estar sujeitos às mesmas restrições de período de abastecimento que outros imóveis, embora não seja naturalmente agradável para ninguém passar por um rodízio, existem alguns serviços, como hospitais, que precisam ter um abastecimento contínuo. Então, há sempre um olhar para esses serviços essenciais e também há um olhar para aqueles usuários mais vulneráveis, especialmente aqueles usuários que não tenham caixa d'água, que não tenham reservação individual em suas casas. A medida que está em vigor hoje, a gestão de demanda noturna, de 10 horas, que é uma redução de pressão no período noturno, a maioria das pessoas não sente o efeito disso, porque tem uma caixa d'água. Então, durante a noite, embora não tenha pressão de água, embora muitas vezes a caixa d'água não vai ser abastecida, as pessoas usam a água que está nos seus reservatórios e, ao longo do dia, volta a encher essas caixas d'água. Agora, quem não tem caixa d'água, de fato, sente mais. Nós acompanhamos isso com bastante atenção. Há um programa da Sabesp em vigor para o cadastramento e o subsequente fornecimento e instalação de caixas d'água para esses locais mais críticos, locais que estejam sofrendo mais com desabastecimento. Então, existe uma preocupação sempre voltada para aqueles que mais sofram com as medidas que estão em vigor. Agora, ó, neste momento, o Sistema Integrado Metropolitano, a atualização que é divulgada todos os dias às 9 da manhã pela Sabesp, aponta um volume de 27,9% do total, que significa, como o senhor disse, que estamos na faixa 3, que é quando esse volume está entre 31,8% e 25,8%. Se continuar caindo, porque de ontem para hoje caiu 0,2%,
ponto percentual. A gente pode entrar numa faixa 4, que a única alteração seria a pressão limitada na tubulação por 12 horas. Na Arcesp, que é a Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo, também se olha para o serviço prestado pelas empresas e não só para essa redução de pressão, por exemplo, aos consumidores. Já houve uma determinação para que a Sabesp limitasse a quantidade de água que seria retirada de alguns dos sistemas. Há algum tipo de risco para que uma nova medida como essa aconteça? Essas medidas de redução da outorga dos reservatórios, ela não é de competência da Arcesp, é de uma outra agência aqui do estado de São Paulo, que se chama SP Águas, que cuida de todos os nossos rios e reservatórios. O sistema Cantareira, ele tem uma regra já pré-estabelecida, é um sistema que atende não apenas o estado de São Paulo, mas outros estados, e por isso a regulação dele não é feita apenas pelo estado de São Paulo, mas também pela Agência Nacional de Águas do governo federal. O próximo nível de restrição de captação do sistema Cantareira é caso ele chegue aos 20%. Ele está próximo disso, mas nós já estamos com todo o planejamento para a interligação dos sistemas e para que essa redução da captação do Cantareira não afete o abastecimento aqui de São Paulo. É uma redução importante, é um nível que gostaríamos de não alcançar, gostaríamos de não chegar, mas nós temos toda a preparação necessária para fazer as manobras operacionais e buscar água de outros locais, na medida que do Cantareira haja essa restrição. Estamos conversando aqui na Rádio Bandeirantes com o Tiago Mesquita Nunes, diretor-presidente da ACESP. Eu trouxe um dado no início aqui do programa, Tiago, uma pesquisa, um estudo que saiu, o estudo se chama Demanda Futura por Água em 2050, Desafios da Eficiência e das Mudanças Climáticas, foi divulgado hoje pelo Instituto Trata Brasil e aponta, que o Brasil pode viver uma nova era de racionamentos de água até 2050 e que, em média, o país enfrentaria aí 12 dias de interrupção no abastecimento por ano. Em regiões mais secas, como o Nordeste, o Centro-Oeste, o número pode ultrapassar 30 dias sem água e que a demanda, segundo esse levantamento, a demanda por água tratada no país deve crescer 59% nas próximas 2 décadas. Então a gente fala sobre aquecimento global, a gente fala sobre as perdas na rede de distribuição que chegam a 4 em cada 10 litros, esse desperdício, essa perda na rede de distribuição. E claro, Tiago, a gente fala também sobre um consumo consciente. A gente sempre bate nessa tecla, mas com todos esses estudos, com o que a gente está vivendo em São Paulo, na Grande São Paulo, estamos, como você já explicou para o nosso ouvinte, na faixa 3, uma faixa que requer, sim, os cuidados e a atenção. Esses estudos só mostram e só reforçam que a gente precisa virar a chavinha e começar a pensar não só no agora, mas no futuro, não, Tiago? Mas eu não diria que é um começar a pensar. Nós sempre fazemos esse planejamento, sempre olhando o longo prazo e sempre buscando endereçar esses problemas. O problema de disponibilidade hídrica, especialmente na Grande São Paulo, é um problema real. Nós temos um nível muito abaixo do que a ONU estabelece como um nível crítico. Nós temos um nível de disponibilidade de água por habitante metade do de Israel, que, como vocês sabem, é um país desértico. Então, é um desafio bastante grande de viabilizar o abastecimento para essa região. Existem muitas obras que já foram feitas, estão em operação, principalmente depois da crise de 2014 e 2015, e existem muitas obras em andamento. Para resolver o problema de disponibilidade de água, nós temos que atuar nas 2 frentes, tanto em redução de perdas, quanto em aumento da capacidade de reservação ou da capacidade de captação de água nos diversos mananciais. Então, existem muitas iniciativas voltadas à redução de perda. O próprio novo contrato da Sabesp impõe obrigações de investimentos em redução de perdas, que já é um nível 60% superior à média histórica da Sabesp, antes da desestatização, antes desse novo contrato. Então, a Sabesp já vai investir até 2029 60% a mais do que investia em redução de perdas. E depois de 2030, e quando já se encerrou o ciclo de universalização, aí o foco vai ser muito maior ainda
em redução de perdas. Boa parte dos investimentos que serão feitos a partir de 2030 serão exclusivamente para redução de perdas. E, de outro lado, buscar novas fontes ou novas formas de reservação de água. Existem planos para a viabilização do uso da represa Billings, que é a maior represa que nós temos aqui no estado de São Paulo, para o abastecimento de água. Isso vai ser possível a partir da despoluição do Rio Pinheiros, do Rio Tietê. Existem planos em projeto já para a recarga de água oriunda das estações de tratamento para os reservatórios, formando uma economia circular, um ciclo fechado de abastecimento. Então, existem diversas medidas que estão em andamento, que estão planejadas em execução para melhorar a disponibilidade hídrica aqui da região. Muitos ouvintes estão participando aqui e trazendo algumas dúvidas. O Leandro da Vila Sabrina, aqui em São Paulo, está perguntando sobre a possibilidade de que se use o volume morto, né, das represas, dos mananciais, o que já aconteceu anteriormente. Olha, Leandro, eu vou responder aqui, e aí até o presidente da Arcesp pode me corrigir, mas são 7 faixas, nós neste momento estamos na faixa 3. Se continuar piorando a situação e aí o sistema integrado chegar a um volume menor que 9,8%, aí começam a instalar as bombas que são necessárias para captar esse chamado volume morto. É isso, né? É isso. Volto a dizer, esse número ele varia ao longo do ano. Então, hoje, ele corresponderia a 9,7%, depende do período do ano em que ingressa nessa faixa 6. As bombas começam a ser instaladas quando entrarmos na faixa 6, para serem operadas quando entrarmos na faixa 7. Volto a dizer, não há nenhuma expectativa de que isso venha a acontecer este ano. Estamos trabalhando para que não aconteça, nem neste ano, nem nos próximos, ocorrendo um regime de chuvas tal qual nossas projeções, que são projeções conservadoras. Nós não estamos trabalhando com a média, nós estamos trabalhando com uma projeção de um período bastante seco, que foi o ano de 2021, e por enquanto as chuvas têm acompanhado as projeções. Então, se acontecendo da forma como planejado, nós não vamos precisar migrar para a faixa 6 ou para a faixa 7, isso não vai ser necessário. E uma última questão, que acho que é a que mais aparece aqui entre os nossos ouvintes, é o seguinte. Bom, falam em conscientização, falam em bom senso da população, mas nem sempre podemos contar com isso. Até a nossa ouvinte que trouxe aqui o exemplo da vizinha que lava a calçada todos os dias. Também teve ouvinte aqui falando que tem um lava rápido perto da casa dele que fica lá desperdiçando água quase que o dia inteiro. Além da conscientização, existe alguma possibilidade de que as pessoas sejam multadas ou, de alguma forma, punidas pelo desperdício de água em situações mais críticas? Todas as medidas que possam auxiliar nessa conscientização ou numa redução de consumo são consideradas e são planejadas aqui dentro da agência. As multas pelo consumo inadequado ou pelo desperdício, elas não são de competência da Arcesp nem do Estado de São Paulo, elas são de competência dos municípios. Isso foi aplicado no contexto da crise hídrica de 2014 e 2015 por alguns municípios, optaram por fazer essa cobrança. Isso é uma possibilidade dos municípios para fazer isso. Nós trabalhamos com as diretrizes operacionais, nós trabalhamos muito em campanhas de conscientização. É importante que as pessoas compreendam que a água é um bem escasso, que estamos num período bastante seco, com chuvas muito abaixo da média, e que temos bastante expectativa de que vá haver uma redução de consumo pela conscientização. Na medida em que isso não seja suficiente, outras medidas sejam necessárias, nós iremos implementar todas as medidas possíveis para alcançar o resultado que precisa ser alcançado. Falando ao vivo na Rádio Bandeirantes, Thiago Mesquita Nunes, diretor-presidente da ACESP, explicando e tirando todas as dúvidas dos nossos ouvintes. Thiago, brigadíssimo pela atenção, pela disponibilidade. Até uma próxima. Eu que agradeço. Bom dia a todos. Muito obrigado. 10h53. Mais um intervalo rapidinho aqui no Manhã Bandeirantes, mas antes disso, registrar aqui que João Fonseca lidera
o segundo set da partida contra Denis Shapovalov pelo Masters 1000 de Paris. Fonseca quebrou o saque do canadense logo no começo desse segundo set, agora está sacando para abrir 4-2 neste momento, o placar 3-2 e o canadense lidera por 1-7-0 essa partida pela primeira rodada do torneio em Paris. O campeão leva 1.000 pontos para casa, um grande torneio do circuito mundial de tênis. Agora sim, rápido intervalo, na volta falaremos sobre o furacão Melissa, que ameaça vários países da região do Caribe.